Olá meninas, bom dia. Então, olha, passando aqui para fazer então um resumo sobre o pilar da atividade física na doença obesidade. Então, não sei se todas viram todos os vídeos que eu fiz, mais os que eu coloquei do Dr. Paulo Gentil. Vou tentar fazer aqui um breve apanhado para que as que não têm tempo consigam pelo menos captar um pouco da informação. Então, o que nós vimos? Que nós vimos que a obesidade não é a quarta doença que mais mata no mundo. Também vimos que o número de pessoas obesas no mundo vem aumentando de maneira exponencial nos últimos 40 anos. Isso tudo se deve principalmente ao nosso péssimo estilo de vida, não é? Que a gente já comentou, vem comentando desde que começamos esse projeto. Então, os maus hábitos de alimentação, de sono, de estresse, os altos níveis de estresse, o sedentarismo contribuem todos para que esse quadro de obesidade esteja cada vez maior. E o que nós também constatamos foi que, apesar da obesidade ter aumentado nos últimos 40 anos, o número de pessoas fazendo dieta e fazendo atividade física também aumentou de forma surpreendente, não é? Tanto é que apresentei para vocês alguns estudos, que existem milhares, eu selecionei só alguns, e em todos os estudos a gente viu que apesar das pessoas, numa maneira geral, tentarem se exercitar mais e comerem menos, né, e fazerem dieta, que os resultados são catastróficos. Tanto é que temos aí a epidemia de obesidade que temos no mundo. Então, vimos também que as atividades de cardiovasculares, não é? De longa duração e baixa intensidade, ou seja, atividades físicas a partir dos 30 minutos, 45, 1 hora, 2 horas, não são eficazes para perda de peso, ou seja, para emagrecimento, elas são ótimas para outras funções, não é? Mas para perda de peso em específico são completamente ineficientes. Também vimos que as dietas restritivas, ou seja, diminuir muito a quantidade de comida que a gente come, não é? Ingere por dia, também causa um efeito inverso no nosso organismo, fazem com que ele reduza o seu metabolismo de repouso e passe a economizar energia, ou seja, ao invés de gastar mais, a gente perder gordura e perder peso, a gente passa a engordar. Então, qual seria a solução para o problema da obesidade? A solução passa por realizarmos atividades físicas que promovam um aumento do nosso metabolismo de repouso, ou seja, do nosso metabolismo basal, e também faça com que nós construamos músculos. Por quê? Porque o aumento do metabolismo de repouso faz com que o nosso corpo, após o exercício, passe várias e várias horas tentando restabelecer os níveis normais, né? Ou seja, voltar aos níveis ótimos de funcionamento. E esse acelerar do metabolismo, digamos assim, para repor as nossas energias, faz com que gastemos gordura durante o processo. Ou seja, se eu faço uma atividade física de alta intensidade, e por ser de alta intensidade, ela tem curta duração, porque senão a gente não suporta fazer por muito tempo, não é? Porque ela é muito exaustiva. Essa atividade física de alta intensidade e longa duração, ela não gasta gordura durante o treino, gasta nosso glicogênio muscular e depleta os nossos estoques completamente. Então, o nosso corpo, para repor esse glicogênio muscular e esse alto dispêndio energético que tivemos nessa atividade física, passa 1 dia, 2 e até mesmo 3 gastando gordura para repor o glicogênio muscular. E como nós também já vimos como funcionamos, nosso corpo funciona super compensando aquele substrato energético que a gente gasta durante o treino, a gente viu que se a gente gasta gordura, o nosso corpo repõe gordura. No caso do treino intervalado de alta intensidade, como a gente gasta glicogênio muscular, o nosso corpo vai repor o glicogênio muscular, ou seja, nem sequer vai tocar na gordura, mas para repor o glicogênio, ele vai utilizar, como o metabolismo está muito alterado, muito acelerado, para voltar aos níveis normais, ele vai gastar gordura como fonte de energia. E é por isso que o treino intervalado propicia uma perda de peso muito mais eficaz, perda de gordura, não é perda de peso, que a gente quer perder gordura, do que um treino contínuo, que a gente já viu nos estudos e nos vídeos anteriores. Como é que a musculação faz esse trabalho? A musculação de alta intensidade, ou seja, a musculação não é ir lá passear no ginásio e fazer um treino que saia de lá sorrindo, sem estar suada.
é uma musculação forte, bem estruturada, não precisa ser longa, o volume nunca pode ser muito alto, nenhum dos treinos, nem no HIIT e nem na musculação. Tem que ser bem feito, com qualidade. A musculação, se bem feita, segue mais ou menos o mesmo sistema do treino intervalado de alta intensidade, ou seja, ela causa uma grande depressão de glicogênio, não é, a nível muscular. Eu vou aqui trocar de lugar, porque eu tô aqui num sítio que tá passando carros antes que eu seja atropelada. Então a musculação, ela proporciona um alto desgaste, não é, das nossas reservas energéticas a nível muscular, e também a destruição, entre aspas, das fibras musculares se o treino tiver uma intensidade adequada. Não é uma destruição ruim, pelo contrário, é uma destruição que causa, que dá um sinal para o nosso cérebro que aquele tecido foi danificado e nós temos que reconstruí-lo, reconstruir as fibras. E para o nosso corpo, como já sabem, trabalha em forma de supercompensação. O nosso corpo o que faz? Constrói aquelas fibras que foram digamos assim, danificadas durante o treino, e mais algumas para ter uma reserva caso a gente resolva agredi-las novamente, digamos assim. E esse processo de construção do músculo é que ocasiona um alto dispêndio energético, ou seja, não é ter músculo que aumenta o metabolismo e gasta mais calorias, não, é a construção do músculo é que faz com que o nosso metabolismo aumente, ou seja, gaste mais energia para que isso aconteça, tá bem? Então a dica que eu deixo aqui para vocês, para quem quer emagrecer, quer perder gordura ou tá com sobrepeso, com obesidade, tem que treinar de forma intensa. Não é preciso muito tempo, 20 minutos, treinos de 10 minutos de musculação resultam lindamente, treinos de HIIT de 10 minutos resultam lindamente. Vocês têm que sempre ter a intenção de fazerem o vosso máximo esforço, tanto num treino quanto no outro. Ah, só posso fazer musculação? Não. Qualquer tipo de treino de força, até com o próprio peso do corpo, desde que seja um treino máximo, também resulta. Pode ser uma aula na CrossFit? Pode. Pode ser uma aula de body pump? Pode, desde que seja máxima. O nosso corpo, o nosso músculo não entende, o nosso corpo e o nosso músculo não entende, nem sabe se a gente está no ginásio, se a gente está na praia, se a gente está no parque, se a gente está usando uma barra, se está usando um par de halteres, se está usando o peso do corpo. O que ele percebe é esforço. Então a sensação de que vocês têm que ter quando fazem um treino desse tipo, com esse objetivo de perder gordura, é de que o esforço foi alto. Ou seja, vocês têm que sair dali com a sensação de que treinaram a sério, ok? Cansadas. É essa sensação de treinar intenso. É curto, mas é difícil, tá bom? Agora, vocês vão treinar, passeiam, voltam, estão aí frescas e fofas, é porque nada se passou. São treinos muito duros, mas são muito gratificantes. Por quê? Porque não só a gente vê melhora muito mais rápida na condição física, na força, como também na composição corporal, né? No nosso percentual de gordura e no aumento da massa muscular. Também mais, não aconselho para quem é leigo tentar fazer esse tipo de treino sozinhos, porque por trás de toda essa metodologia de treino, tanto o HIIT quanto o treino de força, existe uma metodologia e formas melhores e mais eficazes e eficientes de se conseguir o resultado, tá bom? Mas já fiquem sabendo, se chegarem num ginásio ou forem contratar um personal trainer e que o vosso objetivo seja perder peso, perder gordura, basicamente perder gordura, emagrecer, e eles vierem com um treino para vocês, ou uma conversa de que tem que fazer muito aeróbio de longa duração, ou fazer treinos muito fraquinhos de musculação, ou não podem fazer treino de força enquanto fazem o aeróbio, e tem que fazer uma dieta muito restritiva, fujam. Já sabem que isso não resulta, tá bom? O que resulta é ter um acompanhamento, se possível, de um nutricionista capaz e competente para que a alimentação seja equilibrada e adequada aos vossos objetivos, e também um profissional da educação física, da área da saúde, que saiba o que está fazendo na área do treino de força e do treino intervalado de alta intensidade, que, olha, vos garanto, vocês vão ter resultados surpreendentes. Eu, desde que comecei, cada vez eu digo para as minhas alunas e para os meus alunos, quanto eu mais estudo, menos eu treino.
porque não é preciso se matar horas e horas na academia, nem é preciso treinar todos os dias. Desde que vocês treinem certo, bem, com qualidade, na quantidade correta, com o estímulo correto e na intensidade correta, tá bem? Qualquer dúvida que tenham, perguntas, questões, vão me enviando que eu, na medida do que puder, vou vos respondendo, tá bom? E um beijinho. E olha, e agora no final da semana, vamos iniciar o último pilar da atividade física, que vai tratar das doenças, digamos assim, mentais, tá bom? Da parte mais emocional, psicológica e doenças que afetam mais a nossa psique, digamos assim. Um beijinho.